Amém. Deus é bom, amém? É tão bom estar na presença de Deus e celebrar este dia tão importante, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Sabem, eu é uma prática que eu tenho há 25 anos, e às vezes vocês podem ver-me a fazê-la com a minha esposa. Não é uma doutrina, mas é algo que eu aprendi a fazer e que eu tenho por hábito fazer, que é partilhar o meu pão com a minha esposa. A Bíblia ensina que quando nós somos casados, nós somos um. E eu faço isto há 25 anos, 25 não, mais, porque já fazíamos quando começámos a namorar. E faço isto porque eu entendo que nós partilhamos do mesmo corpo, nós partilhamos do mesmo Deus. E isto tem sido tão gratificante durante todos estes anos, nós fazermos isto. Então, às vezes, estou a explicar isto porque às vezes podem ver o pastor a dizer: então, mas o pastor está a trocar o pão com a sua esposa, e não perceber, mas a Bíblia não fala disso, não é? Mas eu queria que vocês percebessem porque é que eu o faço, porque é que nós o fazemos sempre. E é tão bom, tão importante nós servirmos este Deus juntos, partilhar este Deus juntos, como se fôssemos um só. Amém? Amém. 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 Eu não sei se vocês se lembram do que é que nós estamos a falar, e hoje é o último dia desta série, e nós temos vindo a falar sobre o reino de Deus, e sobre como este reino de Deus é um reino invertido, é um reino, como dizem os brasileiros, de ponta cabeça. Amém? E é tão bom nós percebermos como é que funciona este reino. Então, como vocês sabem, nós temos vindo a falar há várias semanas sobre isto, e hoje calha talvez o tema mais difícil do reino de Deus, que tem a ver com finanças. Amém? Hoje vamos falar sobre finanças no reino invertido, finanças no reino de Deus. Amém? Já falámos sobre casamento no reino invertido, já falámos sobre sucesso, não sei se vocês se lembram, já falámos sobre o reino, e hoje toca finanças no reino invertido. Como é que nós podemos aprender sobre finanças? E finanças é um tema tão sensível, principalmente quando é falado do púlpito, não é, meu Marcelo? É tão sensível, e às vezes nós, como pastores, como líderes, temos o receio de às vezes ferir algumas pessoas, porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir falar sobre finanças. Mas aquilo que nós temos que entender é que finanças é talvez um dos temas mais importantes, não só na nossa vida, mas também na passagem de Jesus por este mundo. Amém? Sabem, quando nós falamos no reino invertido, nós falamos numa mudança de mentalidade. Nós já falámos várias vezes, e esta mudança de mentalidade nós temos que perceber, e nós vamos aprender sobre ela quando nós temos um entendimento, e esta mudança de entendimento é quando o nosso entendimento muda ao observar a vida de Jesus. E há uma pergunta tão importante que nós fazemos, que é: porquê é que Jesus fez o que fez como fez? Não sei se vocês perceberam. O que é que Jesus fez, ou porquê é que Jesus fez o que fez como fez? Amém? Porque assim, porque se nós olharmos para a vida de Jesus, se calhar nós até agiríamos de maneira diferente em algumas coisas que Ele fez. Se calhar nós não fazíamos bem como Ele fez. Mas aquilo que Ele fez para nos ensinar. Ele fez para que nós possamos aprender o que é o verdadeiro cristianismo, o que é a verdadeira plena vida em Cristo. A vida e vida em abundância que Ele vai trazer para cada um de nós. Então esta pergunta nós vamos tentar percebê-la um pouco durante esta tarde. Amém? Porquê é que Jesus fez o que fez, como fez? Amém? Então Jesus veio implantar uma mentalidade, uma maneira de pensar diferente. Diferente do quê? Diferente deste mundo em que nós vivemos. Né? Nós, quando nascemos, quando crescemos, por normal, nós começamos a ter o entendimento deste mundo, o entendimento daquilo que o mundo nos ensina. As pessoas lá fora nos ensinam, os nossos amigos, muitas vezes os nossos pais que não são cristãos, e tentam nos dar o melhor que sabem, porque se não têm mais para dar, eles dão o melhor que sabem. Muitas vezes, se nós
Às vezes nós, quando crescemos, entendemos que não foi assim tão o melhor, mas era o melhor que eles sabiam na altura. É o melhor, e isso nós temos que honrá-los por causa disso. Então, aquilo que Jesus veio fazer neste mundo foi implantar uma nova mentalidade. E qual é essa mentalidade? Essa mentalidade é a mentalidade que nós vamos ter na eternidade. A mentalidade, nós estamos a ser preparados, como nós já falámos várias vezes, para a eternidade. Isto é apenas uma escola. Amém? Por curiosidade, algumas estatísticas. Vocês sabem que na Bíblia existem 300 versículos sobre anjos, mais ou menos. Sobre anjos existem mais ou menos 300 versículos. Sobre fé existem mais ou menos 700 versículos. Mas sabem quantos versículos é que há sobre finanças? Um assunto que nós tanto temos medo de falar. Pois sobre finanças existem mais ou menos 2.300 versículos. E vocês podem pensar, uau! Uau! E eu estou a dizer isto porquê? Porque nós temos que perceber a importância que Jesus dava quando falava sobre finanças. Amém? Jesus falou pelo menos em 80 versículos sobre finanças. Amém? 20% do Sermão da Montanha é sobre finanças. 40% das das parábolas que Jesus contou é sobre finanças. Amém? Então, quando nós percebemos o valor que Jesus dá a este tema tão importante, finanças, e que nós temos medo de falar, então nós vamos perceber que para nós temos que ouvir sobre finanças. Porque senão nós vamos deixar uma parte daquilo que é as Escrituras de fora, e não pode. As Escrituras falam como um todo. Né? Desde o primeiro versículo de Gênesis até ao último versículo do Apocalipse, essa é a palavra de Deus, e tudo o que lá está é importante para nós. Todas as vírgulas, as palavras, os pontos, é tão importante para nós. Né? E então nós vamos falar sobre finanças. Sabem, a Bíblia diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Amém? E aquilo que nós tentamos fazer é que, apesar de finanças ser um assunto incómodo, ele tem que ser ensinado. Nós temos que ter conhecimento deste assunto para poder entender a plenitude de Cristo em nós. Amém? Mateus 11, 2 a 5 diz assim: ora, quando João no cárcere, ouvindo falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Eu vou repetir o versículo 5. Diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres dá-se esmolas. Não. E aos pobres dá-se dinheiro. Aos pobres dá-se roupa. Não. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Então Jesus, aquilo que está a falar neste versículo é que a cura para a pobreza não é dinheiro, a cura para a pobreza não é boas obras, a cura para a pobreza é o Evangelho. Amém? Porque aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Muitos pensam que quando nós já somos de uma classe média, né? Eu não nos considero pobres, porque pobre é uma pessoa que não tem, uma pessoa que passa fome, uma pessoa que não tem que vestir. Mas muitas vezes aquilo que achamos para a nossa solução é ganhar o Euromilhões. Muitas vezes queremos ganhar a lotaria para acharmos que depois de ter muito dinheiro deixamos de ser pobres. Amém? Mas Jesus vem nos trazer um conceito completamente diferente desse. Amém? Aquilo que nós precisamos para a pobreza, para curar a pobreza, é o Evangelho. Amém? É o Evangelho que Ele vai trazer. Amém? É Jesus Cristo, aquele que transforma a nossa vida. Esse vai curar a pobreza na vida das pessoas. Amém? Quando as pessoas recebem Jesus,
ela é a cura para a pobreza no mundo. Amém? Então, aquilo que nós temos que entender é que quando nós falamos de pobreza, e nós associamos sempre pobreza a finanças, aquilo que nós temos que entender é que o Evangelho, ela vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade em relação a esse assunto tão sensível. Amém? Amém? Aquilo que nós percebemos e que a Bíblia nos fala é que com Cristo a pobreza não mais existe. Na eternidade a pobreza não vai existir. Amém? Existe agora neste mundo, existe agora na sociedade. Amém? Mas na eternidade não vai haver pobreza. Porque a forma de pensar na eternidade, e é aquilo que nós temos que aprender neste processo, a forma de pensar na eternidade é pensar à forma de Cristo, é pensar na maneira de Cristo, pensar com a maneira de Cristo. Nós vamos pensar como Cristo pensava. Vamos agir como Cristo agia. Amém? Então, a nossa mentalidade, ela tem que mudar. Vocês sabem que 95% das pessoas que ganham na lotaria, elas voltam ao fim de um tempo a ficar pobres? É uma estatística. 95% das pessoas que ganham na lotaria e que ganham esses grandes prémios de Euromilhões, lotarias, elas ao fim de um tempo, elas voltam a ficar pobres. E voltam a ficar pobres porquê? Não é porque elas não tenham dinheiro, porque quem ganha muitos milhões tem dinheiro, mas sabem que esse dinheiro, se não houver uma mudança de mentalidade, elas perdem o dinheiro todo. Vocês sabem que há pessoas que ganham esses prémios e vão viver para hotéis. Pensam que aquilo é uma fonte que uma fonte de petróleo, não acaba. Não é? Porquê? Porque as pessoas não sabem viver com isso. Porquê? Porque a mentalidade delas é pobre. A mentalidade delas, eles não têm mais. Amém? Então a mentalidade, ela tem que mudar. Amém? Então, a solução do Evangelho, a solução para a pobreza no reino de Deus é o Evangelho. Amém? Quando nós temos o Evangelho, nós não temos mais pobreza. Amém? Nós não temos mais pobreza. Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Amém? Amém. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, amém, nós estamos à espera que as pessoas sejam transformadas. Amém? No reino de Deus, finanças é sinal de mudança de mentalidade para as pessoas serem transformadas. Amém? Então eu queria deixar 5 conselhos importantes quando nós falamos de finanças. Amém? E vamos ler em Provérbios 11:14, diz assim: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? 5 conselhos. Existem 2 perguntas importantes que nós temos que fazer em relação a este assunto. Que é, nós estamos a pedir conselhos a alguém? Será que eu, quando estou em dificuldades, quando eu preciso, eu peço conselhos? Amém? E outra pergunta é, para quem é que eu estou a pedir conselhos? Será que a pessoa é mais certa para me aconselhar? Será que esses conselhos são conselhos que vêm de Deus? Serão conselhos que vêm do coração de Deus para a minha vida? Ou eu peço conselho à primeira pessoa que me aparece? Amém? Então, o primeiro conselho que auxilia e que nos ajuda nas nossas finanças, amém, é ser excelentes. Amém? Nós temos que ser excelentes. E você pode perguntar, pastor, o que é isso de ser excelentes? Vamos ler em Provérbios 22:29. Amém? Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Vocês sabem? Todos nós trabalhamos. Amém? Quando nós falamos em competência, principalmente no que é o nosso trabalho, a nossa vida laboral, quando nós falamos em competência, nós falamos de excelência. Amém? Se eu sou competente, eu sou excelente. Amém? E aqui, aquilo que está a dizer é que quando nós somos competentes naquilo que fazemos,
nós iremos servir reis, em vez de trabalhar para gente comum. Então, quando nós falamos que iremos servir reis, nós não vamos servir o rei Carlos, não. Não pensem que vamos todos para a porta do palácio servir o rei Carlos. Não, mas quando nós falamos em servir reis, está a falar que nós vamos ser colocados em local de importância no nosso trabalho. E se vocês associarem local de importância no vosso trabalho, porque nós estamos a servir com excelência, nós vamos ser gratificados. Vocês pensavam que eu ia falar de finanças só para dar? O meu pastor hoje vai nos massacrar para a gente dar para a igreja. Não! Quando nós falamos em finanças, não falamos só em dar, mas falamos em receber. Nós somos filhos de Deus. A Marisa usa muito esta expressão: eu sou filha do rei, eu mereço o melhor. E é verdade, nós somos filhas do rei. Nós somos filhos do rei. Deus tem o melhor para nós. Deus não tem o melhor para nós só a nível espiritual. Deus tem o melhor da terra para nós. Os melhores lugares de destaque na nossa vida, os melhores lugares de destaque têm que ser nossos. Eu acredito que os nossos governos todos deviam ser cristãos. Porque é os melhores lugares. É os lugares que Deus tem colocado para nós. Mas para isso nós temos que ser excelentes. Amém? Eu não tenho que ser tarefeiro no meu trabalho. Eu tenho que ser chefe. Mas eu só sou chefe se eu for excelente. Se eu for competente naquilo que eu faço. Porque senão nem tarefeiro. Amém? Deus tem o melhor para nós. Porque quando nós somos competentes, nós somos gratificados por isso. Amém? Amém? Porque as pessoas têm que reconhecer que nós estamos a ser excelentes. Amém? Isso tem a ver com uma atitude. Glória a Jesus. Amém? Se eu for competente no que faço, eu vou servir reis em vez de trabalhar para gente comum. Repitam lá comigo. Se eu for competente no que faço, eu vou servir reis em vez de trabalhar para gente comum. Amém? Isto tem a ver com excelência. Amém. Amém? Isto tem a ver com excelência. Se nós aplicamos com excelência os dons e as capacidades que Deus nos tem dado, nós vamos ser honrados. Amém? E aquilo que vai acontecer na nossa vida é que nós vamos ser pessoas diferenciadas. Eu creio. As pessoas vão falar de nós, vão dizer: olha, aquele lá é um cristão e ele é excelente. Tenho dito várias vezes, a nossa postura na nossa vida, na nossa sociedade, nos nossos vizinhos, na nossa família, no nosso trabalho, as pessoas têm que querer aquilo que nós temos. As pessoas até podem dizer: eu não entendo muito bem aquilo que aquele senhor tem, eu não entendo muito bem o que a Gardénia tem, o que a Irina tem, o que a Laura tem, mas eu quero, porque eu vejo transformação na vida dele, eu vejo que há algo que eles fazem aleluia, que não é normal na maneira de pensar do mundo. Glória a Jesus. Amém? Porque isso é o reino invertido. Amém? Nós não temos que pensar como eles. Nós temos que ser influência. A Bíblia diz que nós temos que ser o sal da terra. O que é que o sal faz? Salga. Amém? O sal salga. Se nós pusermos sal na comida, transforma todo o sabor da sopa. Eu gosto de comida com sal. Amém? Mas nós temos que ser sal. Influenciar os meios onde nós estamos inseridos. Amém? Amém? E isso nós podemos fazê-lo com excelência. Amém? Sabem, há muitas pessoas que têm negócios e que têm trabalhos e estão-se, vamos usar a palavra, estão-se borrifando. Desculpem a expressão. Estão-se borrifando. Vão ali, marcam o ponto, tomam café, depois vão-se embora, chega a hora, ainda saem mais cedo, entram tarde e saem cedo. Mas depois perguntam: o que é que se passou? Não percebem bem o que é que se passou. E tal, o meu patrão ao fim de um tempo despediu, mas porquê? Eu sou certinho, eu não falto e tal. Mas não és excelente. Aquilo que tu fazes não chega. Amém? Então vamos ser excelentes naquilo que nós fazemos, porque Deus, Ele vai honrar-nos e nós vamos ser gratificados, vamos ser recompensados por causa disso. Amém? É tão importante nós termos excelência e zelo naquilo que nós fazemos. Amém? O segundo conselho
é manter a nossa reputação. Amém? Provérbios 22, 1 e 2 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Amém. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. Sabem? Aqui neste versículo diz que o rico e o pobre têm isto em comum. Não é o dinheiro. É que eles foram os dois criados por Deus. Deus criou os dois. Criou tanto o rico como o pobre. Amém? Mas sabem qual é a diferença? É que quando nós mantemos a nossa reputação, nós somos mais ricos do que as pessoas ricas. Nós conseguimos ser mais ricos do que as pessoas ricas. Quando nós temos a nossa vida plena, sem que as pessoas nos possam apontar, dizer assim: olha aquele intruja, né? Que ele tem dinheiro, mas andou a fazer coisas ilícitas. Vocês sabem que nós temos que entender aquilo que é mais importante para nós. Amém? Nós temos que entender aquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante para nós é acumular riqueza, é ter muito dinheiro e ter fama de bandido, vamos pôr assim, pessoa que engana os outros, pessoa que não faz as coisas bem, pessoas que até faz business, né? Business não no sentido de, em Angola usa-se muito esta palavra, não é, Irina? Os busineiros, né? Fazem aqueles business, mas é business ilícitos, né? Mas depois ficam conhecidos por isso, têm dinheiro, mas ficam conhecidos, ninguém quer estar ao pé deles, ninguém quer que eles sejam exemplo para a família deles, para os filhos dele. Mas o que é mais importante? A nossa reputação, nós mantermos o nosso nome limpo, ou ter dinheiro. Também uma pergunta que é importante nós percebermos: será que nós fazíamos alguma coisa ilícita para ter dinheiro? Eu conheço muitos crentes, muitos cristãos que até fariam. Mas sabem, quando nós entendemos, nós temos que manter a nossa reputação, como diz no versículo. Amém? A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. As pessoas estimarem-nos por aquilo que nós somos, pelo nosso exemplo. As pessoas gostarem de nós, não porque nós temos muito dinheiro, não porque nós temos business, mas porque nós somos pessoas íntegras, à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Temos o coração de Jesus, temos a vida de Jesus em nós, temos o Espírito de Deus em nós, e isso faz com que as pessoas olhem para nós e queiram estar perto. Amém? E isso é melhor do que prata e ouro. É melhor do que toda a riqueza do mundo, ter amigos. Amém? Ter pessoas que queiram estar junto. Amém? Em terceiro lugar, terceiro conselho, estar aberto a receber conselhos. Estar aberto a receber conselhos. Provérbios 15, 22. Planos fracassam onde não há conselho, mas têm êxito quando há muitos conselheiros. Amém? Planos fracassam onde não há conselho, mas têm êxito quando há muitos conselheiros. Amém? Muitas vezes nós temos planos, todos nós temos planos, todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos, mas sabem, muitas vezes os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos na nossa vida, muitas vezes fracassa porque nós não queremos ouvir ninguém. Nós não queremos ouvir conselhos dos outros. Sabem? Há conselho e há aquilo que eu chamo de opinionite. Há pessoas que não sabem dar conselhos. Há pessoas que só sabem dar opiniões. Né? E aqui o problema é que quem não quer dar conselhos, quer dar opiniões. Ou seja, eles querem impor a opinião na vida das pessoas, né? Eles acham que as pessoas têm que fazer aquilo que nós estamos a dizer, ainda ficam chateados. Ainda vão para casa de burro amarrado. Dizer assim: aquele não me ouviu, eu dei o meu conselho. Não deu conselho nenhum. Não consegue estar quieto. Né? Não consegue, só faz opinionite. Quer opinar em tudo. Né? Mesmo naquilo que não lhe interessa.
Amém? Mas é tão importante nós termos conselhos. Amém? Conselhos não são ordens. Conselhos é para nós ouvirmos e retermos aquilo que é edificante para a nossa vida. Amém? Quando nós ouvimos conselhos dos outros, amém? Quando nós ouvimos conselhos dos outros, nós temos que entender se são conselhos construtivos, coisas que edificam a nossa vida, estão baseadas muitas vezes na palavra de Deus. Isso é o mais importante. Porque não há livro nenhum que tenha melhores conselhos do que a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu ouço um conselho, eu tenho que detectar se é um conselho ou se é uma opinião. Amém? Amém? Porque normalmente as opiniões vêm da carne. Vêm da carne. Amém? Mas os conselhos vêm baseados na experiência da comunhão que as pessoas têm com Deus. Amém? Quando eu ouço conselhos, eu gosto que a pessoa que me dá conselhos, eu percebo se ela tem comunhão com Deus. E isso eu vou detectar naquilo que a pessoa está a dizer. Eu vou detectar. E eu vou perceber se esse conselho, às vezes conselhos são recados de Deus para nós, são mensagens de Deus para nós, é a revelação de Deus para a nossa vida. Amém? E muitas vezes nós não queremos aceitá-los. Somos orgulhosos, somos pessoas que não queremos, muitas vezes pensamos que sabemos tudo, que achamos tudo, e não erramos em nada. Mas, meus queridos, nós somos zero. Se nós guiarmos na nossa mente e na nossa experiência, nós vamos bater de frente. Amém? Mas quando nós entendemos que Deus tem pessoas que usa para nos dar conselhos, segundo a sua palavra, segundo o seu coração, segundo aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida, então nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir, a retirar aquilo que é bom. Aquilo que não presta, nós mandamos fora. Amém? Amém? Mas muitas vezes os nossos planos fracassam, mesmo porque nós não queremos ouvir ninguém. Amém? Em quarto lugar, ter um coração ensinável. Quarto conselho, ter um coração ensinável. Provérbios 13:18 diz assim: quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Vocês sabem que estes versículos estão em Provérbios, não é? Provérbios, quem escreveu Provérbios foi o homem a seguir a Jesus, o homem mais sábio de sempre. Só foi ultrapassado por Jesus. Mas pronto, nessa guerra já não havia, né? O Criador tinha que é o mais sábio, mas Salomão, ele deixou estes conselhos para nós. Amém? Amém? E estes conselhos ele não os teve apenas só porque um dia acordou, caiu da cama, bateu com a cabeça na mesinha cabeceira e achou que era muito inteligente. Não. Verdade. Aquilo que Salomão escreveu, aquilo que Salomão deixou para nós, o legado que Salomão deixou para nós, é sabedoria de Deus. Amém? E diz aqui: quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Amém? Sabem, quando nós somos crianças, nós não gostamos de ser repreendidos. Eu não sei se vocês têm filhos. Eu tenho filhos, eu já fui filho. Aliás, todos nós já fomos filhos. E alguns de nós temos filhos, vamos pôr assim, né? Mas quando nós éramos filhos, nós achávamos que os nossos pais, eles nos castigavam. Eu nunca gostei de ser repreendido, assim, não sei se vocês gostavam. Mas eu lembro que os meus pais, eu era assim muito... eu era muito traquina, Marisa. Era. Agora não, agora sou tranquilinho. Mas eu quando era criança, minha mãe tinha que andar com corda para me agarrar. Amém? Mas eles nos castigavam, muitas vezes eles nos disciplinavam, mas nós não entendíamos a repreensão. Sabem quando é que nós começámos a compreender as repreensões que os nossos pais nos davam, irmão Marcelo? Quando fomos pais. Não é? Sabem, nós só compreendemos as repreensões que os nossos pais nos davam quando nós passámos a ser pais. Só que agora temos uma história que os nossos filhos não entendem as nossas repreensões.
Amém? Mas um dia vão entender. Quando? Quando forem pais. Amém? Mas sabem, aquilo que nós entendemos hoje, nós que somos pais, nós entendemos hoje, é que os nossos pais nos repreendiam não para nos castigar, mas para nos ensinar. Louvado seja Deus. Né? Amém? Seja Nós éramos ensinados pela repreensão. Amém? Eu sei que muitos muitos sofreram de agressões, muitos sofreram de disciplinas muito duras porque os tempos eram outros. Amém? Muitos foram mesmo maltratados. Eu acredito que alguns de nós até, sim, os nossos pais não eram exemplo para nós. Aliás, nós muitas vezes tentamos ser completamente diferentes aos nossos pais, porque os nossos pais foram pais muito maus. Amém? Mas nós temos que entender que na altura era o melhor que eles sabiam fazer. Era o melhor que eles tinham. Tempos diferentes, tempos mais rigorosos. Amém? E nós, eu apanhava. Não que não apanhava. Amém? Mas eu hoje entendo que aquilo que eles faziam era para nos ensinar. Amém? Era para nos ensinar. Sabem, quando nós temos um coração ensinável, amém? Quando nós temos um coração ensinável, nós iremos ter consequências. Quando nós não temos um coração ensinável, nós iremos ter consequências. E muitas vezes as consequências são na nossa vida financeira. E nós não entendemos porquê. Nós não entendemos porquê. Nós não entendemos porque é que muitas vezes nos falta dinheiro. Nós não entendemos porque é que muitas vezes chegamos, eu costumo dizer, ao dia 10 e olhamos para o bolso e já está vazio. Mas sabem, muitas vezes há situações que nos ultrapassam, mas há outras situações que nós não queremos aprender. Que nós não queremos aprender com os erros que cometemos. Não queremos aprender com pessoas que nos dão conselhos. Não queremos aprender com experiências não melhores nem piores, mas diferentes das nossas. Porque eu não acredito que haja experiências melhores que a minha. Eu acredito que há experiências diferentes. Vidas diferentes. Passados diferentes. Que vamos ter futuros diferentes. Mas aquilo que Deus quer na sua igreja, no corpo de Deus, no corpo de Cristo, é que todas as nossas experiências diferentes nós possamos ter vida saudável. E vida saudável tem a ver com finanças também. Finanças na nossa vida tem a ver com a nossa vida saudável. Amém? Então, temos que entender que a disciplina e a repreensão é muito importante. Não para nos maltratar, mas para nos ensinar. Amém? Amém. Quinto conselho, gratidão e generosidade. Amém? Levítico 23, 22 diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas dos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres, estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Sabem? Naquele tempo, vocês sabem que quando há colheitas, ainda hoje, é assim, hoje em dia já há muitas máquinas, mas naquele tempo era tudo à mão. As máquinas não existiam. Então naquele tempo as pessoas iam apanhar as colheitas, o trigo, os cereais, e claro, muitas colheitas, muitas coisas, sementes caíam na beira da estrada, caíam no campo, caíam ali, para ficar ali, e hoje, se calhar, se fosse hoje, aquilo que nós iríamos fazer era apanhar todos os bocadinhos, né? Apanhar tudo aquilo que tinha. Mas aquilo que Deus estava a dizer é que aquele povo tinha que ser generoso. E o que é que acontecia? Acontecia que aquilo que caísse, que eles deixassem ficar. Porquê? Porque quando passassem viajantes, quando passassem os pobres, muitos não tinham o que comer e comiam dali. Amém? E comiam daquilo que ficava na beira do caminho. Porque não tinham, porque eram viajantes. Na altura não havia o supermercado para eles irem comprar os croissants, nem as baguetes. Né? Na altura, o campo era campo. Né? Ninguém tinha a padaria aberta. Então as pessoas que passavam no caminho
eles comiam daquilo. E aquilo que Deus estava a dizer é, quando deixarem cair, aquilo que sobrar, não apanhem. E isso fala de generosidade. Fala que nós temos que ser generosos para com os outros. Amém? Os tempos são outros. É claro que nós não vamos estar agora a apanhar e a deixar as coisas a cair para as pessoas comerem. Não se trata disso. Mas trata-se que o nosso coração tem que ser generoso. Amém? O nosso coração tem que ser generoso com os outros. Tem que haver forma de nós, de alguma forma, nós chegarmos às pessoas e ser generosos. Amém? Porque num contexto diferente, num tempo diferente, numa época diferente, num ano diferente, que estamos em 2024, né? As coisas o mundo mudou, amém? Mas a generosidade e a gratidão no nosso coração, ela tem que permanecer, amém? Porque é um mandamento de Deus para a nossa vida. Não é de agora, não é só 2024, não é só de há alguns anos para cá, não, é desde sempre. Deus quer que o povo dele seja generoso. Deus quer que o povo dele seja grato. Amém? Vamos ler em Lucas 21, 1 e 2. Diz assim: estando Jesus no templo, observava os ricos a depositarem as suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva, porque veio e colocou 2 moedas, então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Sabem? Ser generosos não tem a ver com a quantidade que nós damos. Ser generosos não tem a ver com a quantidade que nós damos. Ser generosos tem a ver com a atitude com que nós damos. Sabem, naquele tempo e nesta passagem, aquilo que estava a acontecer é que os ricos iam demonstrar toda a sua riqueza, todo o seu esplendor, e chegavam para dar as ofertas e apareciam todos pomposos e davam aquilo que lhes sobrava. Eles davam, davam mais do que um ano de salário daquela mulher, mas eles davam, queriam demonstrar que podiam, demonstrar que tinham poder. Mas aquilo que Jesus está a dizer e que esta mulher fez é que ela apenas com 2 moedas ela deu mais. Ela deu mais porque o seu coração foi um coração generoso. O seu coração foi um coração generoso. Porque Deus não olha para a tua carteira. Deus olha para o teu coração. Deus não olha para o teu euro. Deus não olha para a tua libra, nem para o teu dólar, nem para a tua Bitcoin. Bitcoins. Deus não olha para a tua Bitcoin. Deus olha para o teu coração. Se aquilo que tu estás a fazer, se aquilo que tu estás a dar é generoso, se aquilo que tu estás a dar é com uma atitude generosa e de gratidão a Ele. Amém? Marcos 14, 3 a 9 diz assim: entretanto, Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Durante a ceia entrou uma mulher com um belo vaso de alabastro, com um perfume muito caro, feito de nardo puro, a qual, quebrando o selo, lhe derramou o perfume sobre a cabeça. Alguns dos que estavam à mesa ficaram zangados por aquilo a que chamavam um desperdício. Mais valia tê-lo vendido por 300 moedas de prata e dado o produto aos pobres. Murmuravam e condenando-a com dureza. Aqui há versões que dizem que foi Judas que falou isto, que não queria que a mulher despejasse o perfume na cabeça de Jesus. Mas Jesus respondeu: deixem-na em paz, porque estão a causar-lhe problemas, e ela me fez uma boa ação. É que os pobres sempre estarão convosco, e quando desejarem poderão fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me terão. Ela fez o que lhe foi possível e perfumou antecipadamente o meu corpo para a sepultura. É realmente como vos digo, onde quer que o Evangelho seja pregado, no mundo inteiro este gesto será lembrado e elogiado. Vocês sabem, eu estava a ler esta passagem e eu pensei como é que nós podemos perceber aquilo que Jesus está a falar aqui em relação a finanças.
Sabem, se nós virmos um denário naquela altura, era um dia de trabalho. Então, se nós fizermos contas, e aquilo que os discípulos estavam a dizer é que aquele perfume custava 300 denários. Se fizerem contas, 300 denários é quase um ano de trabalho. Um ano. É? Minha pergunta é: quantos de nós daríamos a Deus um ano de trabalho? Um ano. Amém? Um ano. Mas sabem, se nós queremos começar, eu não vou pedir para vocês trazerem um ano de trabalho, fiquem tranquilos, fiquem descansados. Amém? Mas nós temos que entender que nós temos que mudar a nossa mentalidade. E aquilo que Jesus está a dizer aqui é que aquilo que eu ofereço vai mudar a minha eternidade. Aquilo que eu trago aos pés de Jesus vai mudar a minha eternidade. Sabem, esta mulher é lembrada há 2000 anos. Vamos ver. Diz assim: realmente vos digo, onde quer que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro, este gesto será lembrado, elogiado. Esta mulher é lembrada há 2024 anos, contando do ano zero. Deve ser menos um pouco, porque Jesus já era adulto. Amém? Mas esta mulher é recordada. Ainda hoje se fala desta mulher. E fala-se porquê? Porque ela gastou 300 denários? Não, ela é lembrada pela atitude do seu coração. Ela é lembrada porque trouxe a Jesus algo que era seu, algo que era a sua vida. Então, aquilo que a palavra de Deus está a dizer é que aquilo que tu ofereces a Deus, não muito, mas aquilo que tu ofereces a Deus com o teu coração, ela vai mudar a tua eternidade. Ela vai mudar a tua eternidade. Ela vai mudar a tua forma de estar, a forma como as pessoas te vão conhecer, a forma como tu vais ser recordado. Como é que tu queres ser recordado? Amém? Como é que nós vamos ser lembrados? Como é que nós vamos, daqui a um tempo, as pessoas vão falar de nós? O que é que eles vão dizer? Quanto tempo que vai demorar o meu legado? Será que eu daqui a 2000 anos ainda vão falar do Gil, do pastor Gil? Será que sim? Para nós pensarmos. É para nós pensarmos. Esta mulher é falada cada vez que o Evangelho é pregado. Está na palavra de Deus. Esta mulher é recordada e não fez nada de especial. Se nós virmos, não fez nenhum milagre, não expulsou nenhum demónio, não ressuscitou ninguém. Mas ela é falada. Ela está na palavra de Deus. A atitude dela não foi mais esquecida. Amém? Porque ela fez de coração. Aquilo que ela trouxe a Deus, a oferta que ela deu a Deus, foi o melhor que tinha. Foi o seu coração. Amém? Amém? É isto que nós temos que fazer. Trazer a Deus aquilo que é o nosso coração. Amém? E nós vamos ser lembrados. Amém? Porque na eternidade, amém, Jesus vai dizer: eu creio. Obrigado. Glória a Jesus. Porque tu me deste o teu coração. Eu creio. Obrigado porque tu me deste não o que sobra, mas deste o melhor que tu tinhas. As primícias da terra. Aquilo que eu te dei, tu devolveste aquilo que tu... Aleluia, que é meu. Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos falar de dízimo e oferta. Não podemos falar de finanças sem dízimo e oferta. Amém? Amém. O meu foco não é esse, mas temos que falar porque é importante, porque faz parte do reino de Deus. Atos 4, 34, 35. Sabem? Diz assim: não se sabia, naquele tempo, na igreja primitiva, diz, não se sabia o que era a pobreza. Pois quem tinha terras ou casas vendia-as, levando o produto da venda para o entregarem aos apóstolos. Distribuíam-no segundo as necessidades de cada um.
Mas sabem, muitos de nós, e isto porque muitas coisas foram mal feitas, vamos ser realistas, muitas coisas foram mal feitas. E muitos de nós não gostam de falar de dízimos e ofertas. Mas porque houve um histórico, e ainda acontece, não vamos ser iludidos. Sabem, muitos de nós temos más experiências em igrejas, em sítios que às vezes tentam nos extorquir tudo. E muitas vezes essa bagagem que nós trazemos limita as nossas ações. Amém? Porque muitos de nós temos medo, muitos de nós temos receio. Mas falando de dízimo, existem duas fases do dízimo. Existe a velha aliança do Antigo Testamento, em que Deus decretou nas tribos de Israel, em que uma era a tribo que o servia e todas as outras tinham que dar o 10% para alimentar essa tribo. Amém? E existe uma no Novo Testamento. Então nós temos que nos posicionar entre duas. Uma, eles davam 10%. No Novo Testamento eles davam tudo. Amém? No Novo Testamento eles davam tudo. Sabem o que é que eu acredito? É claro que isto hoje em dia, isto não pode ser uma realidade, porque os tempos eram outros, a igreja era primitiva, e hoje em dia nós não vamos vender tudo para dar tudo. Mas sabem, aquilo que eu acredito é que isto é um exemplo de como vai ser a eternidade. Isto é Jesus a ensinar-nos como é que nós temos que viver para acabar com a pobreza. Amém? E eles faziam isso, eles vendiam casas, eles vendiam terrenos, eles vendiam tudo, entregavam nos apóstolos, né? E os apóstolos dividiam igual parte para todos. Aqueles que necessitavam mais levavam mais, aqueles que necessitavam menos levavam menos. Mas a igreja era saudável. A igreja era saudável, não havia pobreza. Diz aqui, não havia pobreza. Amém? E eu acredito que isto é um exemplo que os apóstolos praticaram, amém? Para que não existisse pobreza na igreja e não existisse aquilo que nós chamamos hoje de diferenças de nível social. Porque hoje em dia uns são ricos, outros são pobres. Amém? Graças a Deus cada um tem o que tem. Uns mais, outros menos. Amém? Mas o que eu acredito é que a nenhum falta. Porque Deus é fiel. Amém? Se na tua vida falta, algo está errado. Se na tua vida falta, algo está errado. É tempo de pôr Deus à prova. Amém? Porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele não vai deixar que te falte nada. Amém? Mas sabem, aquilo que estes princípios que nós aprendemos, amém? Aquilo que Deus quer é que nós possamos cuidar. Amém? Que nós possamos cuidar dos outros, porque Deus, Ele vai cuidar de nós. Amém? Em Mateus 6,25 diz assim: portanto, aconselho-vos que não se preocupem com o ter ou não comida suficiente e roupa para vestir. Não é vida muito mais do que comer ou vestir? Olhem os passarinhos, não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta. E para Ele você tem muito mais valor que os passarinhos. As vossas preocupações poderão porventura acrescentar um só momento ao tempo da vossa vida? Para que preocuparem-se com o vestuário? Olhem os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também necessário almas com tão pouca fé? Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir. Os gentios é que se afadigam com estas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e Ele dar-vos-á todas estas coisas. Não se preocupem com o dia da manhã. O dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém?
Deus cuida de ti. O que a Bíblia está a dizer é que se Deus cuida das ervas do campo, Deus veste os lírios, Deus cuida dos pássaros que não passam fome, muito mais Ele vai cuidar de ti. Muito mais Ele vai cuidar de ti. És um filho amado, a menina dos seus olhos, a coisa mais preciosa, o ser mais precioso aos olhos de Deus és tu, sou eu, ao ponto de Ele dar o seu filho para morrer por nós. Às vezes eu pergunto, será que eu daria o meu filho para morrer por alguém? Eu acho que não. Eu acho que não, mas Deus deu. E se Deus deu é porque tens um lugar de estar na presença de Deus. Um lugar querido, um lugar amado na presença de Deus. O seu colo. E se Ele cuida de todas estas criaturas, que é a sua criação, como é que Ele não vai cuidar de ti? Como é que Ele não te vai dar de comer? Como é que Ele não te vai dar de vestir? Como é que Ele não te vai dar de trabalho? Como é que Ele não te vai dar de sítio onde viveres? Uma casa? Ele quer cuidar de ti. Mas é importante nós percebermos que aquilo que é de Deus nós temos que dar. Aquilo que é de Deus nós temos que dar. Sabem? Depois nós vamos levantar a nossa oferta. Mas eu queria abrir o meu coração em algo. Eu não sei quantos de vós amam a sua igreja. Amém? Amam aquilo que nós temos. Sabem que Deus tem colocado isto nas nossas mãos. Mas esta igreja não é minha. Sabem, eu sei que há pessoas que acham que os locais, as igrejas, o povo, as cadeiras, as colunas, o som é deles. Eu já tive conversas com pastores em que eu cheguei a ouvir isto. Aquela igreja é minha. Eu disse, olha, aquela igreja é de Deus. Porque no dia em que esta igreja for minha, eu estou no local errado. E esta igreja não é só minha, é vossa. Sabem? Eu não ia dizer isto, mas eu vou dizer, porque é importante para nós percebermos, para vocês perceberem, e também porque estamos num ambiente mais fechado. Sabem? Nós não tiramos salário daqui. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pastoreamos, aquilo que nós fazemos por vocês é porque vos amamos. Porque eu e minha esposa nós não tiramos um cêntimo. Daquele ano temos que pagar. Não é, irmão Marcelo? Sabe o que é que eu estou a falar? Amém? Muitas vezes nós temos que pagar. E eu estou-vos a dizer isso não porque vocês achem que temos que ter pena. Não. Para mim é um privilégio. É um privilégio eu servir a Deus, Jesus! Eu dar o meu dízimo, eu dar a minha oferta e às vezes ter que pagar contas da igreja. Mas sabem, Deus nunca me deixou faltar. Amém, Deus. Aleluia. Estamos aqui há 2 anos e meio, irmão Marcelo. Faz 3 anos. Já que abrimos a igreja com o pequeno grupo. Deus nunca me deixou faltar. Eu creio. Mas aquilo que eu vos quero passar é responsabilidade para a vossa igreja. Amém? Não só responsabilidade, mas também a oportunidade de vocês serem abençoados. Porque quando nós damos à casa de Deus, nós estamos a ser abençoados. É verdade. Nós não estamos só a abençoar a igreja. Nós não estamos só a dar para a igreja, não, que eu estou a dar para o pastor, estou a dar para a família. Não, vocês não pensem nisso. Porque nesta casa ninguém tira um cêntimo. Apenas nós temos o privilégio de vos amar e de vos servir. Mas sabem, a igreja tem gastos, não é não? É verdade. A igreja tem gastos. E nós temos uma igreja bonita. Sabem, quando nós abrimos a igreja, foi engraçado, porque nós quando abrimos a igreja, nós começámos a pensar em tudo aquilo que
que nós, e eu já vou dar um testemunho, e nós começámos a planear tudo aquilo que nós necessitávamos, o som e tal, as colunas, a tela, havia uma necessidade e tal. E havia pessoas que estavam connosco que, para eles, umas cadeiras e uma roda chegava. Batíamos palmas todos e cantávamos e partilhávamos a palavra. Mas sabem, nós sabíamos aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E aquilo que Deus colocou no nosso coração é isto que nós temos. Assim, tal e qual. Deus um dia falou comigo e eu partilhei com a Paula e eu disse, não amor, eu quero assim, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas nós olhámos para as contas e não tínhamos. Não tínhamos nem para começar. E eu disse, não, eu quero assim. E houve um dia, irmão Marcelo, que nós estávamos a querer comprar as colunas e não tínhamos dinheiro. Estas colunas custaram 850 libras. Meu Deus. E eu não tinha, eu estava a trabalhar. E a minha esposa ligou-me. Amor, eu preciso do número da conta. Jesus, aleluia. Deus Santo, Tu és poderoso. Há uma irmã que quer dar uma oferta. Ela telefonou-me e ela quer dar uma oferta. Ela não faz parte da ICMAV. Meu Deus. E ela quer dar uma oferta. E disse, ok, pronto, mandou o número da conta. Nós passado meia hora, eu tinha 1000 libras na conta. Aleluia. O dinheiro que nós precisamos para as colunas. Louvado seja teu nome, meu Deus. E eu liguei à minha esposa e disse, isto deve ser um engano. Isto é um engano. Isto não pode ser. Como é que uma irmã do nada, que não faz parte da ICMAV, olha, liga à irmã que ela enganou-se. A irmã ligou e disse, irmã, está a oferta. E a minha esposa disse, irmã, mas você enganou-se. E ela disse, não, é isso mesmo. É isso mesmo. E nós compramos as colunas e os pés. Amém? Deus é fiel. Fiel mesmo. Deus é fiel. Mas nós necessitamos de ser fiéis com Ele. Sim. Nós necessitamos de ser fiéis com Ele. É verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Dando se recebe. Dando se recebe. Pai, nesta tarde, Deus, eu oro por cada um de nós, Senhor, eu oro porque Sim, Deus. a Tua palavra, Deus, ela possa tocar os nossos Coisa corações, linda, Senhor. meu Deus. Eu oro, Deus, para que Tu possas, Deus, abrir o nosso entendimento, mudar a nossa mentalidade, Deus. Para que o Teu reino ele possa crescer. O Teu reino ele possa crescer, Deus. Oramos, Senhor, por cada um que está aqui, Deus, que Tu possas abençoar as suas vidas, que possas aumentar, Senhor, o seu celeiro, Deus, que possas cuidá-los, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, para que Tu possas tocar a vida de cada um, a vida de cada família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a entender este reino. Ajuda-nos a entender aquilo que nos faz muitas vezes tanta confusão. Aquilo que nos faz muitas vezes perder o sono. Mas que é tão simples, Pai. Quando nós entendemos a Tua mente, a Tua forma de pensar, o Teu coração, Senhor. Eu oro para que Tu possas tocar, Pai. Eu oro para que Tu possas tocar. O Espírito Santo toca a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém.